Da tribuna da Câmara, o deputado Evair Vieira de Mello protestou contra propostas de Lula, alertando sobre as ameaças aos brasileiros que já vêm sendo feitas antes mesmo da posse. O deputado alertou sobre a volta do imposto sindical para financiar sindicatos. Ele disse: antes da aprovação da reforma trabalhista, essas máfias desses sindicatos, essas centrais sindicais, essas federações e essas confederações arrecadavam mais de 3 bilhões por ano com contribuição compulsória descontada na folha dos nossos trabalhadores. Pois bem, o Barrabás agora já está apresentando novamente a tese dele e quer voltar com o imposto sindical, tirando mais de 4 bilhões de reais do bolso dos nossos trabalhadores para alimentar sindicatos e assim continuar alimentando as suas corporações, as suas máfias. Ele alertou: trabalhador do Brasil, é do seu bolso que ele quer tirar esse dinheiro. O deputado alertou ainda sobre as políticas econômicas propostas pela equipe de Lula, assim como sobre o deboche de Lula para com a população no que tange à responsabilidade fiscal. Evair Vieira de Mello avisou que até a base de apoio de Lula está assustada com as propostas. Vejam que a própria base nesta casa está meio assustada. De vez em quando aparece algum que o defende, algum que faz uma manifestação, mas eles sabem que o que está ruim vai piorar muito mais, porque tem um líder irresponsável, inconsequente e completamente despreparado para gerenciar o país, tanto que está omisso. Colocou lá o seu poste, o vulgo chuchu, aquele que não tem gosto de nada, não tem opinião de nada, ninguém entende o que ele fala, ninguém sabe o que ele fala. As palavras dele, como já disse, são, na expressão popular, de bêbado para o delegado. Não fala coisa com coisa, não explica nada, não tem conteúdo, não dá nenhuma orientação, está completamente mal arrumado nas suas falas, porque tem outros Barrabás atrás dele, e ele tem que fazer papel de bom moço. Portanto, esse tal de Lula vai conseguir atrapalhar tudo o que nós construímos no país. O deputado afirmou: quero deixar registrado aqui, mais uma vez, a vergonha, essa pária que já começa a aparecer, sim, para o mundo. Esse mentiroso que é o senhor Lula, que além de desestabilizar a economia, mente para o país, mente para o mundo, mente para a própria base, envergonhando até os seus correligionários que estão com muita cautela para fazer as manifestações que seriam em defesa desse próximo governo. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. Eu venho a essa tribuna para falar do Barrabás da política brasileira. Afinal de contas, o ladrão que foi solto está aí trabalhando para desmontar tudo aquilo que nós construímos nos últimos anos. E o nosso Barrabás, que aqui atende pelo nome de Lula na tradução, né? O hebraico é Barrabás e a portuguesada virou Lula. Ele pretende anular medidas diplomáticas tomadas na gestão do presidente Bolsonaro que facilitaram a deportação de brasileiros que possam retornar para sua terra-mãe, para suas casas. Muitos desses brasileiros fugiram, inclusive, aqui do Brasil, tentaram fugir pelas fronteiras do México. Mais de 53 mil brasileiros foram localizados pelos serviços de imigração no sul dos Estados Unidos até setembro de 2022, que o presidente Bolsonaro, junto na época o presidente Trump, criaram um ambiente para facilitar o retorno deles ao Brasil, e agora o nosso Barrabás, que aqui atende pelo nome de Lula, quer dificultar o retorno desses brasileiros, ou seja, quer dificultar as famílias do Brasil. Mas o nosso Barrabás, não satisfeito, agora ele pretende entrar no bolso dos brasileiros ainda mais. Antes da aprovação da reforma trabalhista, essas máfias, esses sindicatos, centrais sindicais, federações e confederações, arrecadavam mais de 3 bilhões por ano como contribuição compulsória descontada na folha dos nossos trabalhadores. Pois bem, o Barrabás agora já está apresentando novamente a tese dele e quer voltar com o imposto sindical, tirando mais de 4 bilhões de reais do bolso dos nossos trabalhadores para alimentar esses sindicatos e assim continuar alimentando, aí sim, né, as suas corporações, as suas máfias. É com esse dinheiro que eles querem invadir propriedades, querem invadir residências fixas nesse país, fazer as suas manifestações pagas, porque aquilo é tudo pago, né? Ali paga-se ônibus, ali paga-se avião, ali paga-se diária, ali paga-se lanche, ou seja, quer retornar com o imposto sindical e avisar, trabalhadores do Brasil, é do seu bolso que quer tirar esse dinheiro. E aí faz um discurso esfarrapado em defesa dos trabalhadores, nada, é conversa fiada. Esses sindicatos é uma indústria de emprego de gente que vai receber para fazer essas manifestações, essas arruaças que fazem pelo Brasil, invadir propriedades, destruir imóveis públicos, que isso sim, na época que eu estava aqui, então, do governo da presidente Dilma, do presidente Lula, os sindicatos faziam isso, invadiam, quebravam, destruíam. E o Supremo, naquela época, estava de costa ou de cócoras para esse povo, mas querem agora tirar esses 4 bilhões para poder continuar as suas arruaças em todo o Brasil. Mas o Barrabás, o Lula, o bandido, o ladrão solto, agora ainda quer desconsiderar a realidade econômica e quer piorar a vida dos brasileiros. Na última semana, o Barrabás, como eu disse, o Lula, disse frases: por que as pessoas serão levadas a sofrer por conta de garantir a tal estabilidade fiscal nesse país? Ou, nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso? Ou, porque todas as pessoas falam que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gastos. Senhor ignorante, poderia, o tempo que ficou preso, por mim deveria ter continuado lá, ter estudado um pouco, ter lido um pouco para entender como funciona a economia, independente dos governos. Existem as economias, o mundo está funcionando, seu Barrabás. Portanto, não fale essas bobagens, não, essas besteiras. Afinal de contas, da sua boca não era esperado uma outra coisa que não fosse esse monte de asneira. Ele indica que quer aumentar os gastos, não explica como pretende controlar o alvo de déficit orçamentário do futuro ou a inflação, que aumenta cada dia desde a sua eleição. Ou seja, a estabilidade e a insegurança que esse cidadão está trazendo para todos os brasileiros, e quem é mais atingido são os mais pobres, o qual ele faz aquele discurso demagógico, aquele discurso mentiroso, que diz que vai ajudar, que pensa nos mais pobres, quer agora colocar 200 bi no bolso. O que ele quer fazer? Colocar 200 bi no bolso. Ele não quer um cheque em branco, ele quer o talão de cheque em branco, ele quer o banco para ele. Com esses 200 bi, ele vai fazer a farra dele. E dane-se o resto. Seja um homem irresponsável e inconsequente. E é normal, você vê a própria base aqui na casa, está bem assustada.
De vez em quando aparece algum que defende, algum que faz a manifestação, mas eles sabem que o que está ruim vai piorar muito mais, porque tem um líder irresponsável, inconsequente, completamente despreparado para gerenciar esse país. O tanto que ele está omisso, né? Colocou lá o seu poste, né, o vulgo chuchu, aquele que não tem gosto de nada, não tem opinião de nada, ninguém entende o que ele fala, porque o vice dele, ninguém sabe o que ele fala. As palavras dele, como eu já disse, a expressão popular é de bêbado delegado. Ele fala coisa com coisa, não explica nada, não tem conteúdo, não dá nenhuma orientação, está completamente mal arrumado naquelas falas dele, porque ele está por trás dele, de outros barrabás atrás dele, e ele tem que fazer com papel de bom moço. Portanto, esse tal desse Lula vai conseguir atrapalhar tudo que nós construímos nesse país. Falando nisso, já está proposto aí, querido colega deputado Santos, a tal da equipe de transição, ou seja, o quadrilhão da transição, o amontoado da transição, tem gente na fila esperando para poder entrar lá no CBB, agora sinalizou que quer modificar, acabar com o novo marco do saneamento básico. Aí saiu o fim do mundo. Porque nós temos 100 milhões de brasileiros que despejam esgoto a céu aberto, 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. E o quadrilhão da transição agora liderado por esse Barrabás, que é acabar com o novo marco do saneamento. Falando nisso, né, o Barrabás então foi na terra do faraó, foi ao Egito encontrar com as outras múmias de lá. Mas chegando lá, não encontrando a sua pirâmide para fazer o seu discurso, montaram uma barraquinha, uma tenda, para não dizer um circo do lado de fora, porque não foi chamado nem autorizado a entrar no pavilhão principal do evento, porque até enfim as pessoas eram cadastradas, pessoas sérias, tinham alguma coisa para poder fazer lá. Ele não foi convidado, ele foi de enxerido, convidado por algumas ONGs, que montaram aquele barraquinho, um circo para o lado de fora, né, e fez aquele papelão de falar um monte de asneira. E foi para lá para fazer um discurso de meio ambiente. Gente, o Partido dos Trabalhadores, que o Barrabás é filiado, né, o PSB, que é o seu vice, votaram contra o novo marco do saneamento básico. No Brasil, o maior poluidor ambiental é a falta de saneamento básico. Aí o demagogo, ele vai para lá para poder falar de Amazônia, fazer bonitinho, ou seja, ele foi num circo, né, juntou as múmias daqui, até ressuscitou uma aí, né, que tinha 4 anos, que estava enclausurada em algum lugar, aí, embalsamada em algum lugar. Ela retornou para a vida pública brasileira, que estava acompanhando lá o seu Lula, lá no Egito, que não foi convidado, foi enxerido num avião emprestado por outra pessoa condenada num avião suspeito, tá? Ele sabe que fez bobeira, não conseguiu prestar conta, portanto, quero deixar registrado aqui mais uma vez a vergonha, essa palha que já começa assim para o mundo, esse mentiroso que é o senhor Lula, que além de estabilizar a economia, mente para o país, mente para o mundo. Senhor presidente, mente para a própria base, envergonhando até os seus regionais, que tem assim, eles estão com muita cautela para poder fazer as manifestações que seriam em defesa, né, desse próximo governo. Quero pedir que as minhas falas sejam registradas numa análise nessa casa, que possa ter ampla divulgação também nos veículos de comunicações, entre ele, a Voz do Brasil e todos os veículos, para que os brasileiros possam saber que tem gente sim aqui que quer falar a verdade, trazer dados concretos e naturalmente deixar registrado aqui esse Barrabás, o Lula da política brasileira.